Olá, pessoal. Aqui é o professor Paulo Silvino Ribeiro, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e a gente está estreando, neste momento, o primeiro episódio de uma série de encontros chamado Desafios da Pandemia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o SUS. E para poder tratar desse assunto tão importante, a gente tem o prazer de receber a doutora Débora Gomes Medeiros, ela que é médica, psiquiatra e também especialista em saúde coletiva. Obrigado por estar aqui com a gente, Débora. Oi, Paulo, muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de poder falar sobre o SUS num momento cheio de desafios para a saúde brasileira, né, e na semana em que a gente comemora o Dia Nacional da Saúde, aí, em homenagem à data de nascimento do Oswaldo Cruz, 5 de agosto. Verdade, Débora, muito bem lembrado. E exatamente para a gente falar sobre a importância que tem a saúde neste momento, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância que teve o SUS como talvez a mais importante política pública em todo o mundo para a saúde. Qual foi a importância que o SUS teve nesse enfrentamento agora? Hoje, no Brasil, 76% da população brasileira depende exclusivamente do SUS para ter qualquer tipo de assistência à saúde. Então, a gente precisa entender que, para que mais de 2/3 da população brasileira tenha acesso à saúde, o SUS precisa existir. De outra forma, essas pessoas não teriam acesso a qualquer tipo de assistência, né? Acho que o SUS tem uma grande importância no contexto brasileiro, de ter garantido o acesso universal à saúde, né, num contexto que vinha de um modelo de previdência, com terceirização da assistência à saúde, né, que ficou conhecido como privilegiamento do produtor privado em saúde, né, que garantiu à população um acesso universal e vem construindo a integralidade da assistência da população brasileira à saúde, com todas as dificuldades de financiamento, de recursos humanos, que o SUS enfrenta desde sempre, mas é fundamental para que o brasileiro hoje acesse, sem qualquer constrangimento, o sistema de saúde, né? Eu costumo dizer que é muito elegante a gente, como médica, né, outros profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, não terem que pedir carteirinha de convênio, né, nem carteira de trabalho, né, de trabalhador formal, para poder atender alguém que tem uma necessidade de saúde, né? Isso, na minha leitura, o SUS é um grande aporte civilizatório no contexto nacional. Débora, você falou uma coisa importante, né, na sua explicação sobre o SUS, que é o papel dos médicos e, portanto, desses recursos humanos, né, sem os quais, acredito, não seria possível a gente pensar esse enfrentamento. Então, a gente queria que você comentasse um pouco mais sobre as condições de trabalho de todos, enfim, e, na sua opinião, quais são os desafios para a classe médica e dos profissionais de saúde de modo geral. Paulo, eu acho que é importante a gente, primeiro, colocar que o sistema de saúde é um grande empregador, né? A economia da saúde, ela é trabalho intensiva, né? Em alguns países com sistemas análogos ao SUS, chega a empregar 1 a 10 trabalhadores da população economicamente ativa. Então, é um grande empregador, é um vetor econômico, ao contrário do que vem sendo dito, de que a saúde estaria aí concorrendo com a economia no sentido do bem-estar do brasileiro. A saúde é um vetor econômico, emprega muita gente, muito do que é gasto em saúde é revertido na forma de salário de mão de obra, ou seja, isso volta para a economia. No Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu ainda construir no SUS um planejamento, um projetamento estatal da mão de obra em saúde. A gente tem algum nível de planejamento no sentido da mão de obra médica, mas a gente não tem esse mesmo nível de planejamento econômico, de utilização de recurso para os recursos humanos, como tem outros países. A mão de obra em saúde no Brasil, como em outros lugares do mundo, foi pega de surpresa por um grande evento de saúde, uma pandemia. Epidemias sempre estão no horizonte sanitário, mas o caso específico da Covid, pela infectividade, pela forma de contágio, nós fomos pegos, sim, de forma desprevenida,
a mão de obra em saúde teve que aprender a lidar com essa doença durante o processo, muitas e muitas vezes adoecendo, outras tantas vezes morrendo, né? Temos aí grandes perdas para o sistema de saúde, de técnicos de enfermagem, enfermeiros principalmente, com números muito significativos. Esse processo, obviamente, foi desgastante para a mão de obra em saúde. Todos nós vivemos um aumento das horas de trabalho, como também vivemos uma intensificação muito importante do trabalho. Eu, como psiquiatra, por exemplo, a gente estava lá numa rotina de trabalho, atendendo pacientes psiquiátricos, de repente chegava um paciente com suspeita de Covid. Então, você tem que se desparamentar, desliga a chave da psiquiatria, liga a chave do Covid. Né? Então, é todo um processo que também implica uma curva de aprendizagem do trabalhador em saúde, que tem custos, inclusive custos sanitários, para a mão de obra em saúde. Né? Durante esse processo de enfrentamento da pandemia, isso também foi bastante discutido, porque muitos desses recursos são muito difíceis de se formar. Né? Um enfermeiro especialista, um fisioterapeuta respiratório, um médico intensivista, são recursos que levam quase uma década para ser formados, treinados e desenvolver suas habilidades de trabalho. Né? Então, são recursos muito caros para o Estado adquirir, né? Não só em termos de salário, mas o que isso custa de ensino, de capacitação técnica, investimento de tempo. Né? A mão de obra em saúde é um investimento de maturação prolongada no tempo. Né? Um médico especialista demora quase 10 anos para ficar pronto, um fisioterapeuta respiratório também. Né? Então, a gente está vivendo aí um sofrimento muito importante dessa mão de obra. Ainda não está cedo para avaliar como essa mão de obra vai voltar para o mercado de trabalho, né? Como ela estará daqui a um semestre, né? No final do ano, e perda de mão de obra que a gente não repõe de forma imediata. O trabalhador de saúde tem vindo aí como o herói movido a alto sacrifício, mas está adoecendo, está morrendo, está deixando famílias enlutadas e não vai poder ser reposto de forma imediata. Então, e aí a gente dizia isso, né, dessa dificuldade, portanto, ao profissional da saúde que está lá na ponta, quando, de fato, até mesmo o setor no qual ele atua tem uma defasagem tecnológica, industrial, quer dizer, exemplo, né, a própria ausência de máscaras, equipamentos, EPIs de modo geral, ou mesmo respiradores para quem foi acometido, né? Sim, e isso com certeza é um grande, acho que tanto a questão do equipamento de UTI, da distribuição espacial dos equipamentos necessários ao atendimento de alta complexidade dos pacientes dos casos agravados de Covid, como a própria capacidade de testagem, né, que são dois elementos do complexo industrial da saúde que determinam, por exemplo, o fechamento e abertura, né, em relação ao isolamento social. Então, para a gente abrir e fechar, a gente precisa ter capacidade de cuidar de quem eventualmente vai se agravar, lembrando que os outros agravos de saúde não deixam de acontecer, porque o Covid está mandando pessoas para UTI, né? Pessoas continuam indo para UTI por insuficiência cardíaca, por outras infecções, né? A demanda por esses leitos não deixa de existir, né? Então, se a gente tivesse mais capacidade tecnológico hospitalar, né, em nível de alta complexidade no sistema de saúde, bem como mais capacidade de testagem, né, os testes agora estão se popularizando, mas ficou muito restrito. Né, então, isso acaba determinando, a nossa insuficiência tecnológica acaba determinando não só a capacidade do Estado de garantir a sobrevivência dos seus cidadãos, mas também diminuindo a própria capacidade de recuperação econômica do Estado. O que você pensa sobre, do ponto de vista do Pacto Federativo, em que nós sabemos que estados, municípios e a própria federação, o próprio governo federal, né, andaram batendo cabeça, para usar um termo bastante comum, para achar uma forma de ou acelerar a volta ou como tratar as pessoas acometidas, enfim. O que você acha desse Pacto Federativo e da forma como essa relação se deu?
Olha, Paulo, eu acho que este aspecto político, especificamente da realidade brasileira, tornou muito mais dramática a crise trazida pelo Covid no Brasil. Né? Todos os países enfrentando um fenômeno de saúde com essa magnitude, né, e com essas consequências sobre a vida econômica, a própria sociabilidade, tiveram grandes problemas. Né? Mas no Brasil, isso é interessante, a professora Rossana Onoco estava fazendo esse debate outro dia na Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A pandemia no Brasil foi muito diferente dos outros lugares, né? Aqui a gente está enfrentando a pandemia e o negacionismo, a gente está enfrentando a pandemia e uma crise interfederativa, uma capacidade muito baixa do Estado de coordenação entre entes federativos, né, tornando a resposta à pandemia ineficiente, né, a capacidade estatal muito baixa de responder, em boa parte devido, sim, à incoordenação entre entes federativos. Né? No momento de pandemia, o que a gente precisa? Alta capacidade de decisão central e grande descentralização da capacidade do Estado de agir. No Brasil, a gente enfrentou, junto com uma crise sanitária, uma crise política muito intensa, com o governo no nível federal numa campanha negacionista, obscurantista, e entrando em conflito com os entes federativos que tomaram iniciativas que precisavam ser tomadas, foram descreditados pelo governo federal. Isso é uma grande lástima, não é à toa que o Brasil está aí caminhando para 100 mil mortos, né? Hoje também na marca de quase 95 mil mortos pela Covid-19. Débora, para a gente finalizar, a gente pode pensar que no pós-pandemia, pensando o SUS, especificamente o SUS, o que a gente precisa fazer? Ter mais investimento ou ter mais habilidade política? Ou os dois juntos? Bom, pensando em sistema de saúde, claro que a gente precisa ter um sistema de saúde estável, né? Então, no Brasil, o sistema de saúde ainda é muito dependente de oscilações do cenário político, né? As carreiras de Estado em saúde, principalmente no nível de gestão, mas também na ponta dos profissionais, isso é praticamente inexistente. A gente tem uma dificuldade muito grande de fixação de médicos, de enfermeiros, de profissionais de saúde, de um modo geral, nos territórios mais desassistidos, né? E isso, em grande parte, se justifica pela falta de uma política de Estado coordenada para a mão de obra. Né? Então, a capacidade do SUS de agir em situações como a Covid, que a OMS já disse recentemente que vai se prolongar, né, depende da estabilidade desse sistema de saúde. Obviamente que a estabilidade do sistema de saúde depende da estabilidade das políticas de Estado, políticas de governo, outras. Por fim, acho que a gente precisa ter no sistema de saúde, um sistema de saúde do tamanho do SUS precisa ser financiado a contento. Né? Então, a gente tem, se a gente for comparar o financiamento do SUS com o financiamento de outros sistemas de saúde análogos, né, a gente tem um gasto público muito reduzido no sistema de saúde. Né? Então, enquanto o Estado brasileiro gasta cerca de 3,8% do PIB de gasto público em saúde, né, outros países com sistema de saúde semelhantes fazem aproximadamente o dobro, ou um pouco mais que o dobro disso. Acho fundamental a gente falar disso. O número de pessoas conveniadas pelo sistema de saúde privada, dada a crise econômica iniciada pela pandemia, né, agravada pela pandemia, mas não só causada pela pandemia, as pessoas estão perdendo cobertura de planos de saúde, a dependência do brasileiro do SUS vai aumentar, a gente precisa que esse sistema esteja bem financiado. Para isso, a gente precisa revogar algumas medidas, em especial grandes medidas de austeridade fiscal, que limitam a capacidade de Estado de investimento no setor, mas também lembrar que o SUS já era cronicamente subfinanciado, né, que o maior gasto de saúde no Brasil já é privado, que os municípios vêm gastando cada vez mais, municípios e Estado,
cada vez mais e a União cada vez menos, e que dentro do gasto privado em saúde, mais de 40% dele é gasto das famílias, né? Então, a gente financiar melhor o SUS é preservar dinheiro no bolso do brasileiro, preservar a capacidade de se girar outros setores econômicos, né? Então, acho fundamental a gente rediscutir financiamento do SUS, e isso precisa ser discutido num âmbito global de planejamento orçamentário no Brasil. Com certeza, Débora. Ou seja, os desafios da pandemia são também os desafios do SUS, não é? Sim, com certeza. Em nome da FESP, quero muito agradecer a sua presença aqui. Foi praticamente uma aula que a gente teve. Pena que o tempo é muito curto, mas quero agradecer demais e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Débora. Agradeço, Paulo. Até a próxima. Muito obrigada. Tá certo. Pessoal, esse foi o primeiro episódio do Desafios da Pandemia. E a gente espera você nos próximos programas. Um abraço e até lá.